Meu nome é Fernando Bray, sou coloproctologista e neste vídeo eu vou falar sobre endometriose profunda intestinal. O que é endometriose? São células de dentro do útero que entram dentro do abdômen e pode comprometer e se implantar, se espalhar dentro dos órgãos da pelve da paciente e também de todo o abdômen. É possível isso acontecer. Nesse caso da endometriose intestinal, quando ocorre esse implante de células endometriais na parede do intestino, no apêndice, nós dizemos endometriose profunda intestinal. Por definição, esse termo profunda nós utilizamos quando ela infiltra mais de 5 milímetros na parede do intestino. E nesses casos, o ginecologista encaminha as pacientes para nós, coloproctologistas, para avaliarmos a necessidade ou não de fazer uma cirurgia. E quando devemos operar as pacientes com endometriose? Na verdade, nós tentamos sempre fazer um equilíbrio entre custo-benefício. Custo seria os transtornos que a paciente tem de ter que operar, ou seja, se afastar do trabalho, ser submetida a uma cirurgia de grande porte associada à ginecologia. E os benefícios é controle dos sintomas e a prevenção de uma complicação maior no intestino. Quais são os principais sintomas que a paciente com endometriose profunda intestinal pode apresentar? Ela pode ter dor na hora de evacuar, dificuldade para evacuar. O oposto também pode ocorrer, que é episódios de diarreia durante o período menstrual, dor na relação sexual, um afilamento das fezes e, em alguns casos, até sangramento. Quando o ginecologista encaminha para nós as pacientes com endometriose intestinal, nós sempre fazemos uma avaliação tridimensional do comprometimento do intestino. Nós sempre avaliamos a extensão da lesão, o tamanho dela, o diâmetro e o grau de infiltração, o quão funda essa lesão, porque isso vai determinar quais são as técnicas que nós podemos utilizar na paciente. Além disso, nós sempre temos que ver o eixo do intestino, ou seja, se está tendo alguma dobra, algum comprometimento de curva que pode dificultar o processo evacuatório ou se pode ter um risco de obstruir o intestino. Pensando na extensão do quanto grande é essa lesão e o quão funda ela é, nós podemos escolher e optar por 3 técnicas essencialmente para retirar esse foco de endometriose intestinal. O mais simples deles, que são para lesões pequenas e rasas, ou seja, não muito fundas, nós fazemos uma técnica que se chama shaving, ou seja, uma raspagem na parede intestinal. Nós podemos ir até a camada muscular do intestino, retiramos a lesão e fazemos um fechamento dessa parede muscular com pontos. Outra técnica que nós podemos utilizar é a ressecção discoide. O que é isso? Quando as lesões não são tão grandes, ou seja, de até 3 centímetros, mas mais profundas, já comprometem a parte interna do intestino da paciente, nós podemos colocar um grampeador dentro do reto e com esse grampeador nós conseguimos colocar a lesão dentro e nós seccionamos e grampeamos o reto ou o intestino da paciente. É uma técnica de preservação para nós não precisarmos tirar um pedaço grande do intestino. E por último, quando as lesões ou os implantes são muito grandes ou muito fundos e não podem ser raspados nem retirados com o grampeador, com a ressecção discoide, nós precisamos fazer a ressecção segmentar, ou seja, nós retiramos um pedaço do intestino e temos que fazer uma emenda, que nós chamamos de anastomose, que é uma costura, emendando a parte que ficou com a parte nova que vai substituir o segmento retirado. Uma pergunta frequente que as pacientes fazem é em relação ao risco dessa cirurgia. Nós precisamos lembrar que é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia multidisciplinar e que entram 2 equipes, em alguns casos até 3 equipes. Então somos nós do aparelho digestivo, o ginecologista, em alguns casos até a urologia, quando existe comprometimento do ureter ou da bexiga. Mas então, voltando ao porte da cirurgia. Então, cirurgias de grande porte têm mais riscos como sangramentos, riscos de reoperações, infecção, trombose e o mais temido deles, que as pacientes sempre perguntam em relação à colostomia ou ileostomia, que é a bolsinha.
E quando é necessário fazer a colostomia? Na verdade, nós temos ainda um estigma muito grande de realizar a colostomia em detrimento do começo das cirurgias da endometriose, há mais de uma década atrás, quando nós fazíamos as retiradas dos focos de endometriose da mesma forma que nós fazíamos a cirurgia de câncer de reto, ou seja, nós éramos muito mais agressivos antigamente. Desta forma, a incidência e a estatística de colostomia era muito maior. No entanto, com a evolução das técnicas e da cirurgia minimamente invasiva, atualmente nós somos muito menos agressivos com o intestino e diminuímos drasticamente a necessidade de bolsinha. Hoje, na verdade, a colostomia ela é uma exceção, ela só é realizada em pacientes que tenham algum tipo de complicação cirúrgica ou quando a doença é muito extensa. Essa cirurgia pode ser realizada de forma minimamente invasiva? Com certeza. Nós podemos realizar ela com laparoscopia ou com cirurgia robótica, ambas com excelentes resultados, inclusive melhorando a recuperação e acelerando a recuperação da paciente. Sobre o pós-operatório, vai depender muito do tipo de técnica empregada, se for um shaving, se for uma ressecção discoide ou se for uma ressecção segmentar ou uma reto-sigmoidectomia. Se for realizada somente um shaving, a paciente geralmente fica internada no máximo de 2 a 3 dias, não precisa de dreno e ela já vai se alimentar no primeiro dia, geralmente. E a recuperação é mais simples do que nos outros casos. Já na ressecção discoide, a paciente também pode ficar de 2 a 3 dias, mas a evolução da dieta é mais devagar. E geralmente também não precisa colocar um dreno abdominal. No caso da ressecção segmentar ou reto-sigmoidectomia, a recuperação é um pouco mais demorada, a paciente vai ficar internada de 3 a 7 dias, dependendo da sua evolução, e a introdução da dieta de uma forma bem paulatina. Então, lentamente nós vamos evoluindo de dieta hídrica para dieta líquida, uma dieta leve, até chegar a uma dieta que a paciente vai seguir em casa fazendo a sua dieta. No pós-operatório, orientamos uma dieta anti-inflamatória e antifermentativa para diminuirmos o inchaço do abdômen e facilitar a recuperação da paciente. Também solicitamos que a paciente evite exercícios físicos por pelo menos 30 dias para diminuir o risco de formação de hérnias nos sítios dos portais laparoscópicos ou robóticos. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que tenha trazido informações que te ajudem a entender melhor a sua doença e para você se programar melhor para o seu pós-operatório. Procure um cirurgião com experiência para o tratamento dessa complexa doença. Se ainda não curtiu, curta o vídeo e siga o canal. Até a próxima!